Boa tarde. Havendo cor regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso das prerrogativas regimentais, dá para aprovar das atas das sessões anteriores. Informo, senhores deputados, que o expediente já foi disponibilizado eletronicamente. Conforme acordo de líderes e também com as autorizações da dona Victória, filha do deputado Antídio, e da dona Emanuela, filha do deputado Napoleão, nós passamos diretamente à ordem do dia. Nossas ilustres visitantes na tarde de hoje. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 155/2024, autoria governador do Estado. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e estabelece outras providências. Com emendas e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria do deputado Marcos Vieira, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contrário do deputado Marquito, aprovado por maioria. Declaração de voto com a palavra, deputado Marquito. Rapidamente, eu acho que na LDO do ano passado, a gente vem discutindo a questão das isenções fiscais, tributárias, né, e os incentivos fiscais. A gente tem colocado uma emenda propositiva e da LDO do ano passado para esse ano, ela já veio com critérios que o deputado Marcos Vieira colocou. Tem os critérios sobre os impactos para a região, o impacto das isenções e dos incentivos fiscais, para que isso seja apresentado através de relatórios. E a gente vem colocando uma proposição de emenda para que também siga critérios positivos de impacto econômico, impacto ambiental, impacto social. Esse é um debate que a gente vem fazendo, né? Eu sempre tive uma conversa muito franca com o deputado Marcos Vieira, pela liderança que ele tem nesse processo. Acho que a gente está avançando a cada LDO nesse sentido, e por isso que eu mantenho o voto do ano passado e mantenho aqui também esse voto diante da necessidade de aprofundar os critérios de impactos, especialmente ambientais, para a saúde humana e sociais, das isenções e das não cobranças tributárias e fiscais de alguns setores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores deputados, com a vênia do deputado Marquito, a questão que Vossa Excelência coloca, ela vai estar inserida na LOA, na Lei Orçamentária Anual, né? O que a LDO faz, ela fixa as diretrizes para que o governo possa elaborar a peça orçamentária, né? Então, essa questão de Vossa Excelência, né, se Vossa Excelência rever o seu voto, é uma questão que a gente vai discutir isso na elaboração na LOA, na Lei Orçamentária Anual, principalmente no que diz respeito aos benefícios fiscais. Tá? A LOA não fixa o valor do benefício fiscal, né? A LDO não fixa o valor e nem percentual do benefício fiscal. É a LOA que vai fixar. Não, rapidamente, diante da colocação do nosso relator, eu revejo o meu voto e fica aqui o nosso compromisso para fazer o debate na LOA e a discussão especificamente sobre os impactos das isenções tributárias e fiscais sobre a saúde humana, a questão ambiental e social. Isso tem que vir calculado conjuntamente com os pedidos de solicitação. Eu acho que todos aqueles que fazem a solicitação, os setores, eles têm essa capacidade de apresentar. Tendo esses impactos positivos e isso voltando ao Estado do ponto de vista de melhoria na saúde humana, melhoria na questão ambiental e social, eu acredito que esse é o ponto do qual eu gostaria de incidir. Então, eu revejo meu voto favorável e faço essa discussão lá na Lei Orçamentária Anual. Ainda, senhor presidente Pelotas, para fazer um esclarecimento final. Ainda ontem, junto com o secretário da Casa Civil, o secretário da Fazenda, nós acordamos que essa questão toda vai ser discutida na LOA. Por isso, na condição de relator da matéria, eu fiz o encerramento das duas emendas que tratavam dessa questão. Perfeito? Então, foram encerradas a tramitação na LDO para tratarmos essa questão na LOA, com certeza absoluta. Fica o nosso compromisso.
Com certeza. Vou registrar sua intenção, deputado Marquito, porém a votação já estava encerrada. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 317/2024, autoria governador do Estado. Autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado José Milton Schaeffer, Comissão de Saúde, relator deputado Nildir Sareta, em discussão. Com a palavra, o relator da matéria na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, cumprimentar todos os colegas deputados. Essa matéria é uma matéria muito importante e que vem aqui atender uma solicitação de todos os hospitais filantrópicos e hospitais municipais de Santa Catarina, tendo em vista que, com a criação da política hospitalar catarinense, deputado Antídio, durante o período da pandemia, foram estabelecidas metas de ações a serem feitas pelos hospitais, contudo, com a chegada da pandemia não foi possível. Mas também foi feito um pacto para que esses hospitais pudessem permanecer abertos, mesmo não tendo o atendimento necessário, mas atendendo Covid e outras áreas. Com o fim da pandemia, o Estado editou um decreto para os hospitais públicos, mas não editou para os hospitais filantrópicos, e acabou causando um déficit, porque as metas, quando foram estabelecidas, não foi feito um estudo da capacidade de cada hospital de poder atender. E acabou gerando um déficit, e esse déficit criou um certo volume em 2022 e até final de 2023, e vem sendo debatido com a Secretaria de Saúde, através do secretário Diogo, chegando ao governador Jorginho Melo, para construir um projeto para repactuar essas metas, criar uma espécie de uma anistia a esse débito, porque, na verdade, não foi culpa do hospital, não foi culpa do governo, muito menos de quem foi atendido, mas gerou esse déficit. Então, o governo manda um projeto para cá, que tem o objetivo de sanar isso e atender aqui um pedido da Associação e das Federações dos Hospitais para colocar em dia, porque em não aprovando esse projeto, nós estamos também colocando os hospitais com dificuldades de certidões negativas e até de devolução desses recursos, porque nós sabemos que o financiamento da saúde feito pelo Ministério da Saúde, ele é muito aquém daquilo que realmente custa dentro de um hospital filantrópico. E nós todos sabemos aqui na Assembleia que de cada 10 catarinenses que serão atendidos hoje em um hospital aqui em nosso estado, 7 serão atendidos num hospital filantrópico. E mais do que isso, deputado Tiago, um paciente lá na emergência de um hospital filantrópico do Meleiro, às 3 horas da madrugada, o médico vai receber pelo SUS R$11 para atender aquilo. Somente a rede filantrópica é capaz de fazer isso. Então tem que reconhecer, e eu queria aproveitar aqui, além de pedir o apoio, mas agradecer todo o trabalho através do presidente Mauro, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, de Administração e Serviço Público e também da Comissão de Saúde, pela rápida tramitação e pelo atendimento desses hospitais. Deputado Mauro, nosso muito obrigado, reconhecimento aí, e fica o pedido de apoio, num grande gesto, tanto do governo quanto da Assembleia, atendendo um pedido dos nossos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Para discutir a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, com a palavra o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, olhando a pauta da nossa ordem do dia, senhor presidente, agora Vossa Excelência tem alguns comunicados de voto contrário da CCJ para fazer, tem redação final, e depois, na sequência, tem votação de outros projetos de lei ordinário. A sugestão que quero fazer a Vossa Excelência é que seja mudado a pauta para dar sequência na votação dos PLs, que depois Vossa Excelência poderia encerrar a sessão
convocar outra para tratar da redação final de todos eles, juntamente com a comunicação da CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, com a palavra o deputado Napoleão. Presidente Mauro, colegas deputados, venho aqui a público, em primeiro lugar, enaltecer a liderança da Frente Parlamentar em defesa em prol dos hospitais comunitários de Santa Catarina, os filantrópicos, lideradas brilhantemente pelo nosso querido deputado Zé Milton. E trazer, inclusive, um testemunho regional para dar o exemplo de Blumenau, de onde eu provenho. Em Blumenau, a nossa micro-região, lá não há, por exemplo, nenhum hospital regional, não há nenhum hospital público. E qual que é a defesa da cidade e qual é a defesa da micro-região? Não é por termos um hospital público regional. Não se tem isso como bandeira, como agenda, como meta. Por quê? Porque a cidade e a região se sentem integralmente contemplados e super bem atendidos pela rede filantrópica, pela rede comunitária, que presta um serviço de ponta, de excelência, majoritariamente atendendo o sistema público de saúde e, inclusive, sendo referência para especialidades altamente complexas. Então, a proposição que ora se aprova é também um reconhecimento a esse modelo muito próprio de Santa Catarina, exitoso, que garante na ponta, com muito mais eficiência, o bom atendimento de toda a população. Por isso, também é uma medida que vem a reconhecer esse modelo genuinamente catarinense, que dá conta do recado, e por isso que a gente sempre diz lá, por exemplo, em Blumenau e região, que a nossa bandeira não é por termos a construção de um prédio, porque não é o prédio que resolve a vida de ninguém. É termos o atendimento através da rede especializada, que é da rede filantrópica e comunitária. A presidência atende o requerimento verbal do excelência deputado Marcos Vieira e faz inversão de pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 412/2021, autoria deputada Paulinha, cria o cadastro estadual de protetores e cuidadores individuais de animais em situação de abandono ou risco no estado de Santa Catarina, com emendas modificativas e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator, deputado Mauro de Nadal. Comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Antídio Nelly. Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relator, deputado Marquito. Comissão de Proteção e Defesa e Bem-Estar Animal, relatoria, deputado Marquito, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 3/2023, autoria deputada Ana Campagnolo, dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais no estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Márcio Machado, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Antídio Lunelli, Comissão de Segurança Pública, relatoria deputado Sorato, Comissão de Saúde, relator deputado Lucas Neves, Comissão de Direitos Humanos e Família, relator deputado Oscar Gutz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 29/2024, autor deputado Marcos da Rosa, reconhece o mel produzido no estado de Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Tiago Zilli, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relator deputado Altair Silva, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relator deputado Jair Mioto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 113/2024, autor deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação de Fibromialgicos de Concórdia e Região do Alto Uruguai Catarinense, AFICOR, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatora deputada Ana Campagnolo, Comissão de Saúde, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 194 de 2024. A autoria, deputado Marquito, institui o mês da saúde mental materna, maio. Furtacor, dedicado às ações de conscientização
incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna e altera o anexo único da Lei número 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator, deputado Fabiano da Luz. Comissão de Saúde, relator, deputado Sérgio Guimarães. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 206/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Otavida, Clínica de Audição, Voz, Fala e Linguagem. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, relator deputado Sérgio Guimarães. Comissão de Saúde, relator deputado José Milton Schaeffer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 293/2024. Autoria, deputado Rodrigo Praz. Declara de utilidade pública a Associação das Casas de Shows, Músicos, Artistas e Eventos do Estado de Santa Catarina e similares de São José e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Fabiano da Luz. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputada Luciane Carminati. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 14h48. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Esta presidência também registra a presença da dona Eloá, filha do deputado Marcos da Rosa, que está nos visitando na tarde de hoje. Estamos com 3 meninas aqui. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 194/2020, autoria deputada Paulinha, altera a Lei número 6.695 de 1985, que autoriza a doação de área de terra à União Catarinense dos Estudantes, permitindo a utilização de parte do imóvel em que está instalada a sede da entidade para fins de locação, com recebimento de valores para garantir sua subsistência. Projeto de Lei 1/2023, autoria deputada Paulinha, revoga o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 7.543, de 30 de dezembro de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências. PL 316 de 2023, autoria deputado Volney Weber, acrescenta o inciso 9º e altera o inciso 8º do artigo 7º da Lei Complementar número 755 de 26 de dezembro de 2019, a fim de isentar do pagamento de emolumentos as pessoas jurídicas de direito privado classificadas como atividades de organizações religiosas. Projeto de Lei 338 de 2023, autoria deputado Sérgio Guimarães,
dispõe sobre editais de concursos públicos, veda a eliminação de candidatos aprovados classificados fora do quantitativo de cargos a serem providos e proíbe a abertura de novo concurso público para o provimento do mesmo cargo, quando há aprovados, ainda não convocados, inclusive no cadastro de remanescentes. Projeto de Lei 426 de 2023, de autoria da professora Vanessa da Rosa, concede isenção do pagamento de tarifa do transporte público estadual para os candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, nos dias de realização de provas. E projeto de Lei 146, de 2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei número 17.292, de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Votação. Votação da redação final do projeto de Lei 120, de 2023. A autoria, deputado Antídio Lunelli, institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de destinação de carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos por meio da utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos e adota outras providências. Em votação, com a palavra o autor, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, senhores deputados e o público que nos acompanha, trata-se de iniciativa que visa instituir no Estado o programa de destinação das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos, por meio da utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos. A proposta tem como missão promover a conscientização social e ambiental, bem como meios para que seja efetivada a destinação adequada das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos. Que em toda atividade de produção animal existe mortalidade rotineira, no entanto, devido à densidade da produção animal estar cada vez mais concentrada e em grande escala em algumas regiões, acaba que o volume dos animais mortos não abatidos torna-se um problema para o Estado e para o meio ambiente. Toda a cadeia e órgãos públicos reconhecem que há muito tempo a necessidade de alternativas de gerenciamento para a eliminação de carcaças e dejetos com destinação ambientalmente adequada para a redução de impacto. A expansão frequentemente histórica da produtividade desta atividade em Santa Catarina desperta para toda a cadeia produtiva e aos órgãos públicos, bem como para a sociedade em geral, a urgência e a necessidade da adoção do procedimento em torno do manejo e da destinação correta e adequada dos dejetos, das carcaças e resíduos. Então, eu peço a todos os nobres colegas a aprovação desse projeto que é muito importante para o nosso Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Marquito. Obrigado. Eu queria primeiro dizer que é um projeto muito bom, nós discutimos ele na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Também as assessorias debateram essa matéria. É uma matéria necessária para o Estado de Santa Catarina, diante da atividade econômica que representa a produção dessas carcaças. É importante sanitariamente, mas é importante também ambientalmente. Então, quero parabenizar aqui o deputado Lunelli pela proposição, a equipe pela articulação e organização da proposta e dizer que tem o nosso apoio e nosso encaminhamento de voto favorável. Obrigado. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 307 de 2023, autoria deputada Paulinha. Obriga as editoras, livrarias e produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos a disponibilizar percentual mínimo de 5% do material produzido de maneira adaptada para pessoas com deficiência visual. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria.
Votação da redação final do projeto de lei 530/2023, autoria deputado Padre Pedro Baldiceira, acrescenta dispositivo ao artigo 9º da lei 18.634 de 2023, que institui a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura, Prolimel, e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, Promel, no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para incluir apoio financeiro aos produtores que desenvolvem atividades de interesse social prejudicadas por problemas relacionados à mudança e desastres climáticos. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 121/2024. A autoria, deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 18.531 de 2022 para instituir o Dia do Consumidor e do Contribuinte no Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 145/2024. Autoria, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Institui o selo autista a bordo. Em votação. Presidente, só justificativa de voto? Justificativa de voto, com a palavra o deputado Napoleão Bernardes. Muito brevemente, aqui agradecer a deferência dos colegas parlamentares pela aprovação desse projeto de lei. Nós aqui na Assembleia, nesta legislatura, instituímos a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor e Contribuinte. Assim, a Comissão de Legislação Participativa teve uma atribuição adicional a mais, a defesa dos direitos do consumidor, também do contribuinte, e agora a aprovação desse projeto de lei. E a perspectiva é justamente essa, assegurar cada vez mais a reflexão e a conscientização das pessoas a respeito desse tema que é tão importante. Essa é uma lei que foi um divisor de águas em termos do Brasil. O Brasil, nesse campo, é uma referência em todo o mundo. E nós, nessas duas medidas, seja na comissão, seja agora na data, sempre atribuímos ao consumidor e também ao contribuinte, para que surja cada vez mais essa nova mentalidade de defesa também nos contribuintes em relação à salvaguarda dos seus direitos na relação com a administração pública. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 265/2024. Autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã para a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Arabutã. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 155/2024, autoria governador do Estado, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da redação final. Votação da redação final do projeto de lei 317/2024, autoria governador do Estado, autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais e estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto 412/2021, autoria deputada Paulinha, cria o cadastro estadual de protetores e cuidadores individuais de animais em situação de abandono ou risco no Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Votação da redação final do projeto 3/2023, autor, deputada Ana Campanholo, dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 29/2024, autoria deputado Marcos da Rosa, reconhece o mel produzido no Estado de Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 113/2024, autor deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação de Fibromialgicos de Concórdia e Região do Alto Uruguai Catarinense, a FICOR, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 194/2024, autoria do deputado Marquito,
institui o mês da saúde mental materna, Maio Furtacor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna e altera o anexo único da Lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Votação da redação final do projeto de lei 206/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Otovida, Clínica de Audição, Voz, Fala e Linguagem. Em votação, redação final. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 293/2024, autoria do deputado Rodrigo Praz. Declara de utilidade pública a Associação das Casas de Shows, Músicos, Artistas e Eventos do Estado de Santa Catarina e similares de São José, e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 149, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde informações acerca das possíveis atuações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Energia Verde em relação à preocupante situação atual da Lagoa do Caverá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 150, autor deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da aplicação dos recursos do Fundo Social. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 151, autoria do deputado Sérgio Mota, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do protocolo de atendimento às pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 152, autor deputado Fernando Krelink, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos estudantes com altas habilidades ou superdotação na rede estadual de ensino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 166, autoria do deputado Lunelli, manifestando apelo ao ministro dos Transportes e ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado pela destinação de recursos para garantir a conclusão das obras de duplicação da rodovia BR-470 no trecho do núcleo urbano de Navegantes, Ilhota, Gaspar, Blumenau e Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 167, autoria do deputado Sérgio Mota, manifestando apelo ao Senado Federal para que empreenda esforços na aprovação do projeto de lei 4.817/2019, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Síndrome de Ehlers-Danlos e a Síndrome de Hipermobilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 168, autoria da deputada Luciane Carminati, manifestando apelo para que os municípios de Santa Catarina criem ou atualizem os seus planos de contingência da assistência social. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Comunicação. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 570 a 573. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Para uso da palavra, o deputado Sargento Lima. Ao tempo em que desejo a todos os senhores e senhoras deputadas um bom recesso de trabalho. Ao contrário do que muitos pensam, que o recesso é férias, o recesso é trabalho para os deputados, visitação à base.
Senhor presidente, senhores deputados, todos aqueles que nos assistem, aqueles que acessarem esse vídeo, eu peço a gentileza que marque, tem essa boa vontade de marcar cada delegado de polícia civil e cada comandante de polícia militar de cada estado da federação. Marque os comandantes das OBMs, das organizações policiais militares, bombeiros militares, marquem os delegados, porque o assunto que eu trago aqui é de relevante interesse de todos nós, como pessoas que são assistidas pelo trabalho executado pelas nossas forças policiais. Então, reforço esse pedido. Entrem em contato com eles e conversem sobre o assunto, questionem sobre o assunto. Nós estamos à beira de um encaminhamento do Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça, onde o ministro Lewandowski aventa a possibilidade de a criação de um SUSP, que seria um Sistema Único de Segurança Pública. Senhores coronéis, quanto mais gemada, quanto mais laureada aquela estrela no ombro dos senhores, não quer dizer que lhe diferencia como alguém que tem mais de difícil acesso a essa pessoa, que está protegido de alguma forma. O que aumenta com isso é a responsabilidade da manutenção de uma instituição, a manutenção de uma instituição e a vida dos seus comandados. A federalização de um sistema de segurança pública, ela é, primeiro, um desacato, ela é uma afronta ao sentimento estadual, ele é um ataque a instituições bicentenárias, instituições centenárias. Modificar a atribuição constitucional das forças de segurança. Com a mais absoluta certeza, eu quero lembrar aos senhores que aquilo que perde o seu poder, perde o seu brilho, acaba sendo, por não brilhar, esquecido e um dia será aniquilado. Esse Sistema Único de Segurança Pública, ele vem enrolado no veludo da boa intenção, mas acreditem, as boas intenções são as pedras que ladrilham o inferno, o rol dos perdedores e dos esquecidos. Esse desprezo pelo Estado, essa vontade de centralizar o comando da segurança pública, onde nós vamos organizar, criar, estipular novas atribuições para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal, ela vai de encontro àquilo que o mundo acredita como segurança pública vista de uma outra forma, vista como ordem pública. A ordem pública ela se constitui pela infraestrutura urbana, pela iluminação pública, pela pavimentação asfáltica, pela saúde sanitária, pelo IDH alto, pelos altos índices de alfabetização. É isso que se constrói uma ordem pública. E é justamente a ordem pública que é o terror desse governo federal, porque uma sociedade se encontrando organizada, ela não pode ser manipulada, ela precisa do caos, da desgraça, da palafita, do barro, do esgoto a céu aberto, ela precisa do tráfico de drogas, ela precisa do crime para sobreviver, porque eles vendem lenitivos, vendem remédios para a desgraça. Prestem atenção na responsabilidade que está sobre o ombro dos senhores. A ordem pública é inimiga do governo federal, porque eles precisam desse sentimento de desmonte do Estado para sobreviver. Aí eu pergunto para vocês, alimentar, aumentar, reorganizar as atribuições da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal dentro do campo do policiamento ostensivo e investigativo dentro dos estados e, abre aspas, um campo especializado para agir em investigações sensíveis
Quais investigações foram deixadas de ser feitas ou quais foram feitas até o exato momento para combater o narcotráfico, que foram eficientes? Ou quer alguém mentir e fechar os olhos que a cada 10 quilos de cocaína consumida no mundo, 8 passa por dentro do Brasil e deixa um rastro de pobreza, desgraça e violência quando passa por dentro do nosso país? Então, meus comandantes de batalhões, comandantes de polícia militar, comandante geral de cada estado, delegados gerais de cada estado, olhem pela perpetuação da sua instituição, olhem pela vida, olhem pela segurança do seu policial, do seu comandado. Essa é uma das obrigações dos senhores. Agora me pergunte, qual é essa investigação sensível para investigar atos antidemocráticos? Seria para isso? Investigações sensíveis são investigações relacionadas a atos políticos. Monopolizar em Brasília mais e mais, trazendo para o Distrito Federal, indo do contrário daquilo que qualquer pessoa de direita acredita que é a descentralização dos poderes, onde o poder tem que estar na mão do povo e não de um único ditador imbecil. Mobilizem, senhores comandantes, mobilizem, senhores delegados, junto a seus senadores, junto a seus deputados federais, para que não deixem que prospere essa PEC da segurança pública. É o princípio do fim. Todo grande acidente envolvendo uma barragem, um dia foi um pequeno trincado na parede, onde saiu uma pequena lágrima, uma gotinha de água dali. E mais tarde ceifava-se vida de uma vida inteira. Está aqui a rachadura no sistema, por onde nós vamos dar a porta aberta para a criação da guarda pretoriana petista, chamada Força Nacional. Está aqui, instituído isso. Cada policial militar, do mais moderno ao mais antigo, cada policial civil do estado de Santa Catarina e do Brasil, tenha certeza disso. Nós estamos preparando o terreno para você ser lançado no ostracismo, no esquecimento. E centralizando-se, inclusive, senhores comandantes, a distribuição de recursos. Não pensem que isso é teoria da conspiração. Na eleição de Lula, ele prometeu que ia centralizar os recursos enviados para estados e municípios através da reforma tributária, e assim está lutando para fazê-lo. Foi para isso que foi criada a reforma tributária. E agora querem criar isso dentro do campo da segurança pública. Mais uma vez, centralizar em Brasília. Só sabem centralizar e trazer por si. Ora, não levantem, não durmam tranquilo com isso. Movimentem seus entes políticos de todos os partidos. Vá no seu deputado federal, vá no seu senador, converse com o seu governador, comandante-geral. Não deixem a rachadura na armadura prosperar aí à frente, porque nós estamos, sim, trabalhando para o fim da instituição polícia. Trabalhando, sim, para isso. E mais tarde nós temos aqui a Guarda Nacional, a Guarda Pretoriana petista. Como eu disse, essa estrela em cima do ombro dos senhores, quanto mais estrelas, mais gemadas, mais laureadas, maior é a responsabilidade que os senhores têm. Senhores delegados, está aqui, bem claro, investigações sensíveis. Quão sensível é uma investigação que não pode ter um delegado de polícia à sua frente? Qual sensível é? Lhe foge a competência para isso? É preciso monopolizar isso lá em Brasília? É preciso centralizar esse poder? Gente, o momento é crítico. Como eu disse, fizeram o cumprido em relação à reforma tributária. Um conselho vai decidir quanto vai para o município, quanto vai para o estado. Estão fazendo isso com a educação, engessando matérias dentro do plano de educação, trazendo essa responsabilidade para Brasília. A última notícia vai ser a seguinte, que não haverá eleições em 2026, seguindo o rastro de todos os ditadores, presidentes dos países vizinhos aqui da América Latina e América Central. O Brasil não pode carregar essa pecha. Os contemporâneos dos senhores não podem carregar essa pecha
de que foram essa turma que entregou a Polícia Militar e a Polícia Civil ao ostracismo, ao esquecimento e, por fim, à sua completa aniquilação. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária, conforme calendário especial para o dia 6 de agosto, às 10 horas. Está encerrada a presente sessão.